Se você acredita que existe generosidade no mundo da Fórmula 1, prepare-se para descobrir uma verdade que pode abalar suas convicções. Antes de mergulharmos nesta revelação explosiva, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like para fortalecer nosso conteúdo e comentar sua opinião. Sua participação é fundamental. Compartilhe este vídeo com outros apaixonados por F1, pois essa história precisa chegar a todos os fãs. Agora, quando Gabriel Bortoleto declarou que a McLaren demonstrou transparência ao autorizá-lo para firmar contrato com a Sauber, numerosas pessoas interpretaram essa atitude como elegância esportiva genuína. Contudo, aqueles que vivenciam cotidianamente os bastidores da Fórmula 1 compreendem que neste universo competitivo, raramente existem ações puramente benevolentes. Sob a cortesia britânica refinada e os sorrisos calculados do paddock, pode estar se materializando uma manobra estratégica de longo alcance, envolvendo um dos maiores prodígios brasileiros da década atual. A conjuntura em 2024 apresentava-se cristalina. Lando Norris e Oscar Piastri encontravam-se solidamente estabelecidos, jovens, velozes e protegidos por acordos contratuais extensos. Não existia oportunidade imediata para Bortoleto. Porém, ao invés de mantê-lo como piloto reserva ou incorporá-lo em programas de desenvolvimento, a McLaren executou o que aparenta ser um gesto magnânimo, liberando o brasileiro para competir pela escuderia suíça. O aspecto intrigante reside no fato de que, conforme declarações do próprio Bortoleto, essa porta jamais foi definitivamente selada, e precisamente neste ponto a narrativa adquire contornos fascinantes. Este modelo de acordo informal, porém cuidadosamente estruturado, já se manifestou anteriormente na F1 através de precedentes reveladores. Equipes concedem liberdade a um piloto promissor para outra escuderia menor, conscientes de que ele desenvolverá quilometragem valiosa, experiência competitiva e visibilidade midiática para posteriormente retorná-lo já aperfeiçoado. Constitui uma tática de investimento reduzido com potencial de retorno elevadíssimo. Permitem que outra organização assuma os custos do processo de aprendizagem enquanto observam estrategicamente a distância. Caso o piloto corresponda às expectativas, basta acionar os contatos adequados e a operação de repatriação inicia-se. Se não alcançar o desempenho esperado, a equipe original não sofre prejuízos. O aspecto curioso manifesta-se na própria postura de Zac Brown, CEO da McLaren, que reforça essa teoria. Ele jamais descartou publicamente a possibilidade de colaborar novamente com Bortoleto. Como se essa evidência não fosse suficientemente convincente, o relacionamento entre McLaren e Fernando Alonso, empresário do brasileiro, mostra-se significativamente mais próximo do que se presume, mesmo considerando rivalidades históricas passadas. Presentemente, se a McLaren genuinamente considera o brasileiro como um projeto de longo prazo, isso indica que identificam nele características que, possivelmente, nem Norris nem Piastri possuem completamente. Bortoleto demonstrou versatilidade, consistência e, fundamentalmente, resistência sob pressão intensa, atributos excepcionais para um estreante. Mais que um simples substituto emergencial, pode ser percebido como um plano de contingência premium para quando o tabuleiro da F1 se transformar drasticamente. Durante nossa análise da trajetória de Bortoleto, observamos padrões reveladores que espelham sua jornada na Fórmula 2. As dificuldades iniciais com largadas que experimentou são praticamente idênticas às que enfrentou na categoria de acesso, tanto que necessitaram transportar seu veículo para locais específicos onde pudesse aprimorar essa técnica fundamental. Ele próprio relatou em episódio anterior como engolia a bola no momento crucial de soltar a embreagem. Genericamente, sua performance atual representa uma reprodução fiel da Fórmula 2, e da metade da temporada em diante naquela categoria foi quando verdadeiramente brilhou cada vez mais intensamente, alcançando o topo e mantendo-se consistentemente nesse patamar. Em meio aos elogios efusivos de Emerson Fittipaldi, as defesas apaixonadas de Fernando Alonso e as críticas direcionadas à cobertura britânica tendenciosa, um aspecto tem passado despercebido pela maior parte do público especializado. A forma como a McLaren tem tratado Gabriel Bortoleto desde a sua partida revela-se extraordinariamente reveladora. Não houve rompimento abrupto, nenhuma declaração fria ou tentativa de minimizar seu talento excepcional. Contrariamente, a postura foi de reconhecimento genuíno, quase como se a equipe comunicasse: vá, brilhe intensamente e depois retorne ao lar quando o momento apropriado chegar. Esta abordagem não é comum na F1 moderna, onde as equipes demonstram-se notoriamente possessivas com seus talentos, mesmo quando não dispõem de vagas imediatas.
Basta recordar casos recentes onde jovens promissores permaneceram presos a contratos de reserva, desperdiçando 1 ou 2 anos fora do grid principal apenas para não fortalecer adversários diretos. A McLaren adotou estratégia diferenciada. Mas por qual motivação? O histórico da equipe revela que este tipo de movimentação calculada não constitui novidade em sua filosofia operacional. Foi assim com pilotos como Kevin Magnussen e Stoffel Vandoorne, que foram liberados para adquirir experiência externamente antes da equipe considerar novas possibilidades futuras. Além disso, a McLaren costuma se posicionar estrategicamente para estar preparada quando o mercado se agita violentamente. Atualmente, Lando Norris e Oscar Piastri encontram-se confortáveis em suas posições, mas basta um movimento inesperado para que toda a dinâmica se transforme. A F1 vive perpetuamente de movimentos imprevisíveis que redefinem um cenário competitivo. Nesse caso, ter Bortoleto preparado, experiente e já adaptado ao ritmo da F1 representa uma vantagem inestimável. Ele chegaria sem o peso de um novato inexperiente, com resultados consistentes e possivelmente com reputação ainda mais sólida no paddock. Para a McLaren, isso significa encurtar drasticamente o ciclo de adaptação, algo vital em um esporte onde cada décimo de segundo e cada corrida possuem valor incomensurável. Outro aspecto que chama a atenção é o relacionamento entre Alonso e McLaren, que apesar do passado turbulento, mantém canais de comunicação abertos. Alonso, como empresário de Bortoleto, teria interesse genuíno em ver seu piloto em uma equipe competitiva de ponta. Não seria absurdo imaginar que conversas informais já tenham ocorrido sobre essa possibilidade estratégica. A McLaren, por sua vez, conhece perfeitamente a influência de Alonso e sabe que um talento moldado sob sua tutela experiente dificilmente decepciona expectativas. O pano de fundo para toda essa movimentação é a chegada da Audi em 2026, que pode transformar radicalmente a Sauber em uma equipe significativamente mais competitiva. Isso pode beneficiar Bortoleto, mas também representa um risco calculado para a McLaren. Se o brasileiro começar a conquistar pódios ou se aproximar de vitórias com a Audi, seu valor de mercado pode explodir exponencialmente e atrair outros gigantes automobilísticos. Nesse ponto crucial, a equipe britânica precisaria agir rapidamente para não perder controle dessa narrativa promissora. Se a teoria de que a McLaren está lapidando o Bortoleto à distância estiver correta, a pergunta inevitável surge: quando a equipe acionará essa estratégia? A resposta depende de uma combinação complexa de fatores, sendo o mais importante deles o momento preciso. Na Fórmula 1, o timing é tão valioso quanto possuir um carro veloz. Um movimento executado prematuramente pode colocar pressão excessiva no piloto, enquanto esperar demasiadamente pode significar perdê-lo definitivamente. O primeiro cenário que poderia acelerar esse retorno é uma mudança inesperada no line-up atual. Lando Norris já foi alvo de especulações sobre Red Bull e até mesmo Ferrari em temporadas anteriores. Uma proposta substancial de uma equipe com potencial de título poderia ser suficiente para balançar sua permanência. Quando a Piastri, a questão mostra-se mais interna, relacionada ao relacionamento com a equipe. Se houver desgaste no relacionamento ou frustração com resultados obtidos, não é improvável que ele também avalie outras oportunidades disponíveis. O segundo cenário envolve diretamente a performance de Bortoleto na Sauber. Se continuar entregando resultados superiores ao esperado, conquistando pontos com consistência admirável e, quem sabe, surpreendendo com um pódio, sua valorização no mercado será inevitável. Isso colocaria a McLaren diante de um dilema estratégico: agir rapidamente para garantir seu retorno ou correr o risco de vê-lo ser seduzido por outra equipe de ponta. O terceiro cenário é mais estratégico e visionário. A McLaren pode estar planejando uma renovação interna gradual, onde mantém a base atual por alguns anos adicionais, mas já garante que exista um substituto preparado no momento em que contratos se encerrarem. Nesse caso, o Bortoleto funcionaria como peça-chave neste xadrez complexo, ingressando no time no auge de sua maturidade competitiva, com experiência e reputação sólidas, mas ainda jovem suficiente para ser um projeto de longo prazo sustentável. O risco para a McLaren é evidente e preocupante. Quanto mais tempo aguardarem, maior a probabilidade de Bortoleto criar raízes profundas na Audi. Com um investimento pesado da montadora alemã e um carro progressivamente mais competitivo, ele pode se sentir confortável e ambicioso o suficiente para liderar o projeto, recusando qualquer retorno. Adicionalmente, se a Audi começar a brigar por vitórias antes da McLaren, o poder de persuasão do time britânico diminui drasticamente. Outro fator que pode influenciar significativamente é a vontade pessoal do próprio Bortoleto. Até o presente momento, ele tem demonstrado gratidão pela oportunidade que a McLaren lhe proporcionou anteriormente. Mas o automobilismo é um esporte de decisões pragmáticas e calculadas. No momento apropriado, ele escolherá onde terá maiores chances de vencer.
Se o cenário mostrar que a Audi mais próxima desse objetivo do que a McLaren, o retorno pode jamais acontecer. Contudo, se a McLaren se mover de forma inteligente e estratégica, essa transição pode ser um dos grandes golpes de mercado da década. Trazer de volta um talento que já possui história com a equipe, mas que passou por um ciclo completo de maturidade competitiva, é o tipo de jogada que fortalece o time sem correr os riscos de apostar em um novato inexperiente. A questão fundamental é se a McLaren conseguirá manter essa porta aberta tempo suficiente para que Bortoleto se desenvolva completamente, mas não tanto que ele se torne inacessível. É um equilíbrio delicado que exige timing perfeito e comunicação estratégica constante. O que sabemos com certeza é que Gabriel Bortoleto não é apenas mais um piloto brasileiro tentando se estabelecer na F1. Ele representa uma peça valiosa num jogo muito maior, onde equipes de ponta estão constantemente planejando movimentos futuros. A McLaren pode estar jogando xadrez enquanto outros estão jogando damas. E se essa estratégia der certo, eles terão garantido um dos talentos mais promissores da nova geração sem assumir os riscos iniciais do desenvolvimento. A realidade é que a Fórmula 1 moderna é um esporte de relacionamentos, timing e estratégias de longo prazo, tanto quanto de velocidade pura. A aparente generosidade da McLaren ao liberar Bortoleto pode ser, na verdade, um investimento brilhante no futuro. Eles estão permitindo que outra equipe assuma os custos e riscos de desenvolver um piloto, enquanto mantenham a opção preferencial sobre seus serviços. É uma jogada que demonstra sofisticação estratégica e visão de futuro. Se Bortoleto continuar evoluindo ao ritmo atual e se tornar uma força competitiva real na F1, a McLaren estará posicionada perfeitamente para recuperá-lo quando for conveniente. Se não, eles não terão perdido nada além de um relacionamento cordial. É o tipo de estratégia que separa equipes vencedoras de equipes que apenas competem. O futuro dirá se essa aposta da McLaren foi genial ou se eles deixaram escapar um diamante. Mas uma coisa é certa: Gabriel Bortoleto está no centro de uma das histórias mais fascinantes da F1 atual, e a sua jornada está apenas começando. Chegamos ao final desta análise explosiva. Se você ficou impressionado com essas revelações sobre a estratégia secreta da McLaren com Gabriel Bortoleto, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do mundo da F1. Deixe seu like se este conteúdo agregou valor ao seu conhecimento sobre os bastidores do automobilismo. Comente sua opinião sobre essa teoria. Sua participação enriquece nossa comunidade. Compartilhe esse vídeo com outros fãs da F1, pois essas informações precisam alcançar todos os apaixonados pelo esporte. Até a próxima revelação!